Essa música fala sobre o que Cristo fez na nossa vida. Quando nós temos um encontro com Ele, nós não saímos igual desse encontro. Vidas são transformadas. Homens que antes viviam na impiedade, na injustiça, em outros caminhos que estavam levando essas vidas para um destino cruel, que é o inferno, quando tem um encontro com Cristo, são salvos pela graça de Deus e saem transformados. Esses dias eu estava assistindo uns vídeos e eu não acompanhei uma entrevista inteira de um filósofo brasileiro que ele falava sobre conversão. Ele dizia que a conversão sempre acontecia em momentos de perda. E ele falava na perspectiva de um ateu. Ele não acredita em Deus, mas ele estava tentando, de uma maneira intelectual, encontrar respostas para algo que é impossível nós falarmos somente com o nosso intelecto. A ação de Deus, a intervenção na vida de um homem, a intervenção de Deus na vida de um homem, de uma mulher, é miraculosa, não conseguimos explicar, mas sabemos pelos testemunhos e pelas mudanças de vida que Deus opera milagres constantemente em nossos corações. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração e aí nós vamos começar a exposição da carta de Romanos, um pedaço da carta de Romanos, ainda no capítulo 1, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, obrigado mais uma vez pelo dom da vida, obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, quão é precioso tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, o sustento, os nossos filhos, as nossas famílias, obrigado. E nesse momento eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, use mais uma vez a minha vida com autoridade, com ousadia, fala ao coração das pessoas que estão assistindo essa transmissão. Por favor, Senhor, fala ao meu coração também. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ser direcionados por Ti. Então, por favor, Jesus, por favor, atende a nossa oração, pois estamos orando em Teu nome. Amém. Eu queria que você abrisse o texto de Romanos. Nós estamos expondo a carta de Romanos, e essa exposição é versículo por versículo. Em algumas partes nós não vamos expor, eu não vou expor versículo por versículo, vou pegar a ideia central e transmitir para vocês. Bem, o contexto de Romanos, né? Paulo escreve essa carta, ele não é o fundador da igreja, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, mas Paulo tinha um grande interesse, porque Roma era a capital do Império Romano, de fazer com que essa igreja se tornasse uma igreja missionária, uma igreja que enviasse os missionários em suas missões, e Paulo tinha um alvo, Paulo queria chegar até a Espanha. E antes de chegar à Espanha, Paulo tinha o interesse de ter um tempo com os irmãos da igreja de Roma, e o objetivo de ter esse tempo não era só passar umas férias ali, mas desenvolver o seu ministério e também, de alguma forma, ser edificado pelos dons espirituais que aqueles irmãos tinham naquela igreja. Paulo tinha ouvido notícias muito boas acerca da igreja de Roma, apesar de ser uma igreja que estava rodeada de multiculturas, como era a capital, então existiam várias culturas, inclusive a cultura dos judeus estava presente em Roma. Paulo escreve essa carta com o objetivo de corrigir algumas distorções teológicas, alguns ensinos teológicos acerca da salvação. Ele fala sobre o seu próprio ministério como apóstolo, e na última vez que nós falamos, que eu expus para vocês essa carta, Paulo fala que ele não tem vergonha do evangelho. Ele não tem vergonha do evangelho porque ele foi transformado por esse evangelho. Ele era um conhecedor das escrituras sagradas, ele era um fariseu, alguém que era o top da sua época, ele tinha aprendido teologia com um dos homens mais extraordinários da sua época, conhecedor
das Escrituras Sagradas. Paulo estava desenvolvendo um trabalho como fariseu de excelência. Paulo era o responsável por ir até as sinagogas com escritos de prisão, de tortura e de outras coisas mais contra os irmãos cristãos. E um dia Paulo tem um encontro com Jesus Cristo e esse encontro transforma a sua vida, faz ele mudar a sua teologia, ele é transformado. Todo aquele peso, toda aquela arrogância, todo o orgulho é quebrado naquele momento. Paulo fica cego. Jesus fala com Paulo. Jesus diz: Paulo, por que você me persegue? Paulo estava perseguindo a igreja, e a gente já tem uma primeira instrução, né? Quando a igreja é perseguida, nós não devemos imaginar que as pessoas estão nos perseguindo, mas estão perseguindo a Cristo, porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Paulo tem a consciência que para o momento caótico da história em que ele vivia, ele não tinha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho poderia transformar aquela sociedade, porque o Evangelho é poder de Deus. Se você olhar o versículo 16 do livro de Romanos, está escrito isso: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No versículo 17 está escrito: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ora, Paulo tinha consciência que o Evangelho poderia transformar a sociedade, não porque ele era um homem que sabia falar bem, mas porque o Evangelho é o poder de Deus. No Evangelho está revelada a justiça de Deus. Deus condenou o pecado. Deus mandou o seu Filho na cruz como pagamento para a dívida terrível que tinha contra as nossas vidas. O escrito de dívida foi pregado na cruz. Muito bem, e hoje o texto que nós vamos ler fala sobre o caos. O caos, e de fato nós devemos pensar nisso, tentando relacionar com os nossos dias. Nós vamos trabalhar a mesma frase da última mensagem. Em um mundo caótico, o Evangelho ainda é a melhor e única resposta. Vamos ler então o texto de hoje. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortais, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Muito bem, vamos tentar aqui entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para os primeiros ouvintes, para os primeiros leitores dessa carta e como isso pode ser aplicado em nossos dias. Primeiro, nós vamos voltar e refletir nessa frase. Em um mundo caótico, o Evangelho ainda é a melhor resposta e a única resposta. Naquela época existia o caos político, incertezas, a igreja estava sendo perseguida porque o governo romano via perigo em o avanço do cristianismo, havia fome, havia misérias, havia epidemias de toda a sorte, e
O evangelho, quando chegava na vida de uma pessoa e era transmitido numa comunidade, esse evangelho transformava a vida e transformava também a comunidade, porque as pessoas eram transformadas. O caos, ele se cessava e a paz do Senhor, a shalom de Deus, penetrava no coração dos homens e esses homens viviam para a glória de Deus, querendo agradar a Deus. Então, aquele que mentia não mentia mais. Aquele que roubava não roubava, mas trabalhava. Aquele que fofocava deixa a vida dos outros de lado e acaba focando nas coisas do interesse de Deus. Muito bem. Nós também vivemos dias caóticos, dias de desinformação, dias de muita coisa acontecendo com uma celeridade enorme, porque agora nós temos as redes sociais, tudo é meio instantâneo, notícias que acontecem chegam praticamente em tempo real. Essa transmissão que está acontecendo agora, que vocês estão recebendo em casa, está acontecendo em tempo real, é bênção de Deus, mas nem tudo que está acontecendo no dia de hoje é bênção. Existe muito caos. As pessoas, mesmo diante de um cenário caótico, de um cenário difícil, um cenário de pandemia, as pessoas não se voltam para Deus. Eu não posso dizer todas as pessoas, mas a gente vê o aumento da impiedade. Isso fica visível quando a gente olha o aumento da criminalidade. No meio dessa terrível notícia de 350 mil pessoas que perderam a sua vida, nós temos também a notícia de festas clandestinas espalhadas aí por todo o Brasil, né? Esse novo normal que foi tão apregoado no início da pandemia, ele não é bom. Na verdade, o homem está mais egoísta, o homem está mais focado em si mesmo, com interesse de satisfazer o seu próprio ventre, e Deus tem sido tirado do jogo. Isso não é uma coisa da nossa época somente, mas desde aquele tempo em que Cristo estava presente, nessa época que Paulo estava escrevendo aos Romanos, e muito antes. Tudo isso surge, na verdade, no Éden. O caos existe desde o dia em que Adão e Eva decidiram deliberadamente, porque sabiam, tinham sido instruídos por Deus, que se comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, eles sabiam que havia uma penalidade para aquilo. Então, de maneira deliberada, eles decidem comer o fruto, desobedecer ao Senhor. Ali nasce o caos. A partir desse momento da história, a história humana é tomada pelo avanço da impiedade, vida distante de Deus. O ato seguinte do capítulo 3, nós temos a queda, capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 4, nós já temos Caim matando Abel. A impiedade já toma proporções de um assassinato. E, poxa, pensando em assassinato, que notícia triste nós tivemos esses dias no Brasil, o caso daquela criança, do Henry, né, onde os suspeitos por assassinar essa criança é o padrasto e a mãe. E, nossa, se isso se comprovar como verdade, que coisa terrível, que coisa terrível. A humanidade, ela não evoluiu, eu estou falando em termos sociais, para algo positivo, mas para algo muito negativo. O individualismo, o desejo por prazer, o desejo por ter a sua vontade estabelecida, faz com que as pessoas cometam loucuras. Loucuras. A vida humana vale pouco. É um caos. E esse caos existe desde o dia em que Adão e Eva decidiram desobedecer ao Senhor. Gênesis, capítulo 3, versículo 4 diz: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus disse que eles morreriam. A serpente, contrariando o conselho de Deus e deturpando a própria palavra de Deus, já ali, mente ao casal. Deus sabe que no dia em que dele comerem o fruto,
seus olhos se abrirão. Eu coloquei essa frase aí em negrito, o negrito foi eu que coloquei, mas olha a proposta da serpente. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Como Deus serão. A proposta era homens no lugar de Deus. Homens no controle. O que é isso? Distanciamento de Deus e reverência a si mesmo e não a Deus. Começa aqui o processo da idolatria. O caos é pessoal e interno e externo. Crises existenciais, já naquele primeiro momento da história, Adão e Eva discutindo quem que tinha provocado a queda, um empurrando a culpa para o outro. Quando Adão é chamado, ele diz aquela célebre frase, a mulher que tu me destes, apontando que Deus foi o criador do problema, colocando a mulher do lado dele. Poxa, há uns dias antes, Adão tinha feito um poema dizendo que a mulher era a coisa mais extraordinária do mundo. Tinha sido dado a ele a sua auxiliadora. Porém, passou-se aquele momento, né, de alegria e agora é a mulher que tu me deste, causou o problema, me deu o fruto. Crises. E a gente vê nos dias de hoje também, ninguém quer assumir a culpa. Empurra a culpa para um, empurra a culpa para outro. Né? A gente olhando jornais e esse caos gera medo, insegurança. E a prova que ele existe é que existe também o aumento das doenças emocionais. Pessoas com depressão, pessoas com crise de ansiedade, aumento da taxa de suicídio. Isso está registrado em sites como da OMS. Existem locais seguros onde nós podemos fazer essa pesquisa, em que, sim, a pandemia aumentou. Foi o gatilho, não foi quem causou esses problemas, mas foi o gatilho. Então, há um caos interno, relacionamentos disfuncionais, né? A gente percebe também, através de estatísticas, que o número de divórcio aumentou no período da pandemia. Pessoas estão brigando por besteira agora na fila do supermercado, tem gente gritando uma com a outra, gente trocando farpas nas redes sociais. Relacionamentos disfuncionais, ninguém respeita ninguém respeita o idoso, ninguém respeita a viúva, ninguém respeita os órfãos, ninguém respeita os necessitados. Paulo também vivia isso na época dele. Nós estamos vivendo coisas semelhantes nos nossos dias. Sem vida devocional, as pessoas, ao invés de buscar a Deus, buscam aí notícias, buscam estar inteirado naquilo que está acontecendo, colocando mais fé na vacina do que em Deus. Não que a gente não deva se vacinar, eu acredito que quando chegar a nossa hora nós temos que nos vacinar, mas Deus está acima da vacina. Deus está acima de qualquer política de ajuda que o governo pode dar. Deus está no controle das coisas. Então, a gente percebe que as pessoas estão sem vida devocional, não existe adoração, não existe. Na verdade, há mais a irreverência, distanciamento e até blasfêmia contra o nome do Senhor e da sua igreja também. Idolatria, a idolatria interna e a idolatria externa. A interna é aquela que acontece onde o ser humano adora a si mesmo, as suas capacidades intelectuais, o seu poder, aquilo que pode alcançar com a sua forma de viver. Então, o egoísmo é a prova em que o homem idolatra a si mesmo, onde ele está no centro de tudo. As suas vontades é que devem ser atendidas e não a vontade de Deus. E aí, eles elegem para si pessoas, coisas nas quais eles colocam a sua fé. Sem perspectiva humana de mudança. Se você analisar nesse último ano, as coisas não melhoraram, elas pioraram. A economia está um caos aqui no Brasil, as pessoas também estão cheias de inquietações, crises a todo momento, confusões,
discussões, enfim, não tem perspectiva nenhuma de melhora, não tem perspectiva humana. Então, diante desse cenário, tanto que a gente agora fez um resumão aqui da nossa época, e como na época de Paulo, Deus não trata as pessoas nessas condições como coitadas. As pessoas que são irreverentes, as pessoas que não olham para Deus, as pessoas que não adoram a Deus, as pessoas que mesmo diante de toda uma criação que tem coisas maravilhosas, que apontam tudo o que foi criado, é um dedo indicador, mostrando quem criou, que é Deus, nós lemos isso no texto, mesmo diante disso essas pessoas rejeitam a Deus. Bom, Deus não trata elas como coitadinhas. É o que a gente vê logo no versículo 18. Portanto, esse portanto aqui, ele está ligado ao não me envergonho do evangelho. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo que existe uma sociedade em que ele precisa pregar o evangelho, ele não terá medo de pregar esse evangelho. Mesmo estando difícil, com perseguição, Paulo vai pregar o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho revela a justiça de Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, uma ira divina, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mais lá na frente. Manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, as pessoas, não, eu não quero saber de Deus, Deus não liga para mim, Deus não me ama. Sabe, todo aquele discurso, né, que Deus abandonou as pessoas, que Deus é esse que permite que a pandemia venha sobre o mundo e tantas pessoas morrem sofrendo. Mas quando não havia pandemia também, as coisas estavam bem, ninguém reverenciava a Deus. Então, quando acontece alguma coisa ruim, a culpa é de Deus. Bom, elas não são coitadinhas. Elas podem dar suas entrevistas, podem falar o que quiser, podem choramingar, mas estão debaixo da ira de Deus. A ira de Deus, ela é santa. Não é uma ira como a nossa ira. Não é da mesma forma, nós não podemos confundir quando nós estamos com raiva e a nossa ira, 99,9%, é uma ira pecaminosa, com a ira de Deus. A ira de Deus é santa. Porque ela entra em ação quando a santidade de Deus é atingida. Deus odeia o pecado. Deus odeia. Mas Deus também odeia quem comete o pecado, porque quem comete fez uma ação contrária a Deus. Portanto, está debaixo da ira de Deus. A gente tem que acabar com esse mimimi. Essa é a verdade. E que se essas pessoas não tiverem um encontro genuíno com Jesus Cristo, elas passarão a eternidade inteira no inferno. Essa é a verdade que precisa ser dita. A ira de Deus, ela tem um propósito correto. Quando Deus se manifesta, quando Deus mostra o seu poder, quando Deus retalia de maneira santa a impiedade do homem, o propósito é que esse homem se volte para ele. Quando você lê o livro de Apocalipse, na oportunidade, aí no que você tiver, você vai ver todo o caos que acontecerá no final dos tempos. E existem vários textos que dizem assim, mesmo assim, as pessoas não buscaram a Deus. Mesmo assim, as pessoas continuavam blasfemando contra Deus. O propósito da ira de Deus é mostrar o seu poder, mas não só isso, a sua misericórdia. Deus está disposto a abraçar o perdido, está disposto a cuidar dos corações, mesmo aqueles que são irreverentes hoje. Muito bem. A ira de Deus é contra a impiedade. O que é impiedade? A impiedade é a ação de viver uma vida longe de Deus, longe da perspectiva de Deus, longe da justiça de Deus, viver uma vida sem reverência a Deus.
reverenciando a si mesmo, reverenciando os seus interesses, reverenciando os interesses de um grupo, enfim, Deus está fora. A gente pode dizer que isso é impiedade. As consequências da impiedade: assassinato, mentira, falsidades, adultérios e outras coisas mais. Então, a ira de Deus é contra a injustiça. A justiça de Deus, ela é boa. A justiça de Deus promove a harmonia, a paz, mas a injustiça dos homens não aponta para Deus. O homem usa o outro homem para o seu bem-estar. Usa as pessoas. Nós vivemos as relações do utilitarismo, era assim na época de Paulo também. Pessoas egoístas, pessoas que pensavam só em si mesmos. E Paulo está dizendo, naquele momento da história, que essas pessoas já estavam debaixo da ira de Deus. Elas não precisavam fazer nada de mal, não. Porque elas já estavam debaixo da ira de Deus, porque não reverenciavam a Deus. Não buscavam a Deus. A ira de Deus é condenatória. Apesar de as pessoas não gostarem de falar sobre isso, Deus irá condenar. Haverá separação das pessoas que passarão a eternidade inteira com Deus e as pessoas que passarão a eternidade inteira no inferno, porque fizeram as suas escolhas. Mesmo Deus se revelando, mesmo Deus se manifestando a elas, elas fizeram as suas opções. Decidiram viver uma vida longe de Deus. O resultado no final dessa estrada é condenação. Condenação. A ira de Deus, por conta de toda impiedade humana, um dia tomará proporções globais. O fim dos tempos. O cálice da ira de Deus será derramado. Faltam poucas gotas para esse cálice transbordar. Então, vamos tentar entender esses versículos. Portanto, a ira de Deus, de acordo com tudo que eu expliquei, ela é santa, ela tem um propósito correto, é contra a impiedade, é contra a injustiça e é condenatória. Não é como a do homem. É revelada dos céus, é divina, contra a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, essas pessoas conhecem a verdade, mas dizem, não é verdade. Portanto, elas mentem, elas causam confusão, são insensatos e loucos. Suprimem a verdade, escondem a verdade por conta dos seus propósitos. Nós vamos falar ainda mais na frente sobre isso. Em um mundo caótico, o evangelho ainda é a melhor resposta. Mesmo com tudo que eu expliquei sobre a ira de Deus, sobre essas pessoas, Deus ainda chama pessoas para a salvação. Deus ainda deseja que o homem volte-se para Ele. E o evangelho aponta para esse caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Esses homens sabem a verdade, mas a negam, pois acham que assim podem eliminar a condenação. A base do ateísmo moderno não é dizer que se o mal existe, Deus não existe, como era um tempo passado, nas discussões que os ateus traziam para a gente. A sacada do ateísmo de hoje é a negação da condenação. Logo, se Deus não existe, logo não existe aquele que vai me condenar. E eles acham que vivendo essa mentira, vivem melhor. Muito bem, é verdade, podem viver melhor, mas a terra será o único céu que o ateu irá experimentar. A terra será o único momento em que, mesmo diante desse caos, o ateu terá prazer. E nós, aqueles que temem a Deus, a terra será o único inferno, porque aqui está um inferno que nós estaremos experimentando. Lá na frente, quando adentrarmos na eternidade, passaremos a nossa história inteira, sem final, junto com Deus, sem choro, sem doença, sem pecado, sem sofrimento. Então, o único inferno que nós experimentaremos será agora, nessa existência. Mas quando passarmos para a eternidade, isso vai se acabar. Ao passo que essas pessoas que vivem, buscam prazer, os seus alicerces estão somente aqui nessa terra,
infelizmente, passarão a eternidade inteira no inferno, condenados eternamente. E esses homens sabem disso. A consciência deles apontam para isso. Eles têm consciência, sim, meus amigos e minhas amigas. Eles sabem o que estão fazendo, mas acham que se enganando, mentindo para si mesmo, podem eliminar a condenação. Porque Deus manifestou. Deus se manifesta, é o que diz o versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha só, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sabe? Deus criou todas as coisas. Deus criou os mares, Deus criou os animais, Deus criou as pessoas. Veja a complexidade disso tudo. E aí vem um cientista dizendo que você veio da ameba, ou sei lá do que você vê. São várias teorias que negam os atributos de Deus. Porque quando a palavra de Deus, em Gênesis 1, diz que Deus disse, e assim as coisas foram criadas, nós estamos falando da onipotência de Deus. Só Deus pode criar as coisas do nada. Somente Deus. E Deus assim o fez. Deus criou todas as coisas, Deus criou as nossas vidas, fez com o objetivo que essa criação apontasse para Ele, fosse o dedo indicador que dissesse: existe um Criador. Os atributos de Deus, como o seu poder, o seu conhecimento de todas as coisas, a sua presença, a intervenção de Deus no relacionamento ali com Adão, a intervenção de Deus no relacionamento com o homem da história, até mesmo a própria encarnação de Cristo, a intervenção salvífica de Deus, agora adentrando a humanidade. O Deus vivo agora se fez carne, morreu e ressuscitou, salvífica pelas nossas vidas. Intervenção divina, seu eterno poder, sua autoexistência, sua onipotência, a onipresença, a sua justiça, atributos de Deus visíveis a todos, visíveis, e são compreendidos pelas coisas criadas. E quando olhamos para ela, vemos como Deus é criativo, como Deus é bom, como Deus é perfeito e a sua ação é perfeita na criação de uma vida, tudo certinho, tudo no lugar. A gente pode louvar a Deus por uma vida que nasce, louvar a Deus quando a gente olha e tem o ar para respirar, a gente dá uma volta em algum lugar e está respirando, nem que seja de máscara. Eu acho que é melhor estar de máscara respirando esse ar do que estar entubado no hospital. Quantas pessoas queriam ter ar nos seus pulmões, mas não tem hoje? Precisam de um aparelho para colocar ar dentro dos pulmões, e a gente reclamando do que a gente tomou café, o que a gente almoçou, o que a gente jantou. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque essa forma como Deus sustenta a nossa vida, que é anormal, que é miraculosa, aponta para Deus, para um Deus que está cuidando de nós, sim. Por mais que a gente não perceba, cada detalhe da nossa vida está nas mãos de Deus. Deus está conduzindo tudo de maneira soberana e extraordinária. Tudo que Deus fez é visível, compreendido pelas coisas criadas, de forma que tal homens são indesculpáveis. Não tem desculpa. Você pode inventar qualquer coisa, mas isso não vai te tornar alguém justo diante de Deus. Esses homens que suprimem a verdade, vivem a injustiça, a impiedade, essas pessoas são indesculpáveis. Indesculpáveis. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus se revela. Deus se revela através da criação, a onipotência,
de Deus. Só Deus pode criar do nada alguma coisa. Sustentação da criação, o alimento que chega até nós, o ar que nós respiramos, o sol na posição correta, a lua na posição correta, os mares com os seus limites. Deus sustenta a criação através do seu poder. A consciência humana, intelecto aponta para Deus. É a forma pela qual nós podemos pensar em Deus, olhar e ver, nossa, isso aqui foi criado por alguém extraordinário. Mas esses homens, muitas vezes, no caso aqui, o que o Paulo está citando, eles usam seu intelecto humano para falar coisas contrárias a Deus. As pessoas foram criadas com a possibilidade de adorar algo. Se você for hoje numa tribo em que lá nunca teve o contato com o homem branco, uma tribo isolada, seja onde ela estiver, você vai ver ela adorando um poste. Você vai ver ela adorando alguma coisa. A adoração está no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem, ele tem sim as possibilidades de pensar em Deus. Mas essa é uma revelação geral. Existe a revelação salvífica, a revelação especial, que só é através de Jesus Cristo. Você acompanha, dizer, olha, a natureza muito linda, muito bonita, Deus criou, isso não te salva. Você ter a consciência e ética de fazer o que é certo, não mentir, não roubar, não adulterar, isso também não te salva. Você pode até achar bonito as coisas de Deus, a reverência, sabe? Essa coisa toda religiosa, cantar louvores, ler a Bíblia e mesmo assim não ser um salvo. Porque o que salva foi o que Cristo fez pelas nossas vidas. A salvação, ela é a certeza de que a forma que a gente vivia anteriormente sem Deus, irreverente, não presta. Nós abrimos mão disso e entregamos o nosso coração ao Senhor. Somos perdoados por Deus. Perdoados. Reconhecemos que nós pecamos e precisamos de Deus, porque estamos distantes de Deus. Irreverentes. Deus se revela. Mas, dentro dessa revelação de Deus, o homem pode negar isso porque ele quer ser como Deus. Lembra da proposta da serpente para Eva? Como Deus serão. Então, tem muita gente ainda na história querendo tomar o lugar de Deus. Isso começou lá no Éden. No mesmo habitat onde começou o caos. E o caos começou porque o homem tentou assumir o controle da humanidade. Tentou fazer tudo segundo a sua vontade. Por isso nós estamos vivendo tudo o que nós estamos vivendo. Versículo 21, olha só, olha o que diz a palavra de Deus. Porque tendo conhecido a Deus, eles sabem quem é Deus, eles têm a certeza que existe um ser superior, que eles colocam o nome do que quer que seja, mas eles sabem que existe um Deus, mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças, não foram reverentes. Não reverenciam Deus, não fazem isso. Pelo contrário, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo sábios, lembra da entrevista que eu citei ainda há pouco? Um sábio, falando bonito, palavras bonitas, mas vazias. Vazias. Dizendo sábios, tornaram-se loucos. Loucos e com a disposição de fazer qualquer loucura para ter prazer imediato e pelo maior tempo possível. Prazer imediato. Imediatismo. É isso que as pessoas querem agora, nesse momento. Em tempo real, prazer. Se for sexo, sexo em tempo real. Se for poder em tempo real. E isso precisa demorar.
A sensação de prazer pecaminoso precisa durar por muito tempo. Insensatos, loucos, capazes de fazer qualquer loucura, até matar uma criança. Até matar uma criança. Como a gente viu recentemente no Brasil. Isso é recorrente, de vez em quando na nossa história aparece uma coisa terrível dessa, né, que toma proporções assim, todo o Brasil fica sabendo e a gente fica assim perplexo com a continuidade disso. E tem outros casos aí que não são noticiados. Loucos e com disposição de fazer qualquer loucura para ter prazer imediato e pelo maior tempo possível. Realmente está um caos. Em um mundo caótico, o evangelho ainda é a melhor e única resposta. Porque o evangelho traz uma perspectiva correta, em que o homem não adora a si, porque em si mesmo ele não tem força nenhuma. Reconhece que até o ar que respira, até o ar que enche os pulmões vem de Deus, não é meu. A vida não é minha. Eu não sou o autor da vida. Citei a minha filhinha que nasceu hoje, eu não sou o dono dessa vida. Eu sou a pessoa responsável por conduzir essa vida até na direção de Deus. O evangelho é a única resposta que pode corrigir, consertar as coisas. O pensamento dessas pessoas se tornaram-se fúteis, futilidade, né? Você pega as redes sociais hoje, é só futilidade. As notícias é futilidade. A gente nem sabe mais o que é verdade. Na época de Paulo também era a mesma coisa, sabe? Muita confusão, muito conflito, muita gente inventando história, muita fake news. A fake news não surge. Agora, na nossa geração, não. A fake news, já existe um bom tempo. Pessoas pensando futilidade, não tem como fazer coisa boa. Porque tudo é fútil. Fútil. O coração insensato obscureceu-se. Não tem luz. É trevas, dominado pelas trevas, pelo reino das trevas. E mentindo constantemente para si mesmo, como a serpente mentiu para Eva. Dizendo, você é sábio. Você é sábio. Você conhece o bem e o mal. Tornaram-se loucos. E com capacidade de fazer qualquer loucura para ter prazer. Imediatamente. O pecado do qual a gente está falando, de irreverência, de autonomia, de distanciamento de Deus, afetou o cognitivo. As pessoas já não aprendem as coisas da maneira correta. Afetou. Hoje a gente, para conversar, tem que explicar, e ainda vai ter gente que não vai entender. Porque o coração está obscurecido. Por mais que Paulo tentasse instruir, tinha gente dizendo, não, isso aí está errado. Que negócio nada de Deus. Vamos ver a nossa vida, vamos ver os nossos prazeres. Quer saber de uma coisa? Vamos adorar a Afrodite. Vamos adorar não sei quem mais lá. Vamos adorar o porte. Vamos adorar a lua. E eu já citei para vocês em várias pregações que toda a idolatria apontará para a imoralidade. Todos os cultos a deuses pagãos apontam para a imoralidade sexual. Mas lá na frente, na continuidade desse texto, eu vou expor semana que vem, vai ficar claro isso. A idolatria, ela nasce na irreverência, na falta de reverência por Deus, distanciamento de Deus. Ela começa a tomar proporção em que ela é interna ou é externa. E ela toma também cara de imoralidade sexual, um culto imoral. Afetou o emocional, as pessoas estavam quebradas, sempre tiveram quebradas. Eva e o Adão começaram a brigar depois daquilo lá, para ver quem tinha o poder.
mera coincidência se na sua casa há briga por poder entre marido e mulher. Quem é que está na liderança desse negócio aí? Surgem lá com Adão e com Eva. Afetou o espiritual. Que seguir a Deus nada, seguir a Deus é difícil. Poxa, é cheio de ritual, é cheio disso. Afetou o espiritual. Olha o que fizeram. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Quando as pessoas deixaram de adorar a Deus, elas vão ter que adorar alguma outra coisa. Vai ter que ser substituído. Elas vão adorar a si mesmas, a idolatria interna, ou vão adorar esses deuses. Mas até a adoração a esses deuses, ela nasce com um propósito de satisfação pessoal. Quando as pessoas e faziam aquele culto cheio de orgia, de imoralidade sexual, o objetivo era ter uma boa colheita. O objetivo era ser fértil. E aí, esse culto tinha toda essa imoralidade como algo agradável a Baal. Então, todo mundo vai ser imoral, porque Baal vai se alegrar e vai mandar chuva. Então, toda a idolatria aponta para que o homem tenha a sua vontade satisfeita. Texto de Ezequiel, versículo 14, diz o seguinte: algumas das autoridades de Israel vieram e se assentaram diante de mim, diante de Ezequiel. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Ídolos em seus corações. E puseram tropeços ímpios diante de si. A sua idolatria foi um tropeço para ele mesmo. Devo deixar que me consultem? A idolatria busca saciar a alma com prazeres e não em Deus. Então começa com o homem desobedecendo a Deus, vendo que Deus fez todas as coisas, que a criação aponta para Deus, ele não se interessa por Deus, mas se interessa em se satisfazer, em ter prazer imediato. Agora ele vai adorar algo que vai dar esse prazer imediato para ele e vai negar a Deus. Vocês estão entendendo a sequência das coisas? Primeiro, abandona Deus. Segundo, cria em seu coração uma forma de ter aquilo que necessita imediatamente. Um ser humano que não está vivendo numa reverência funcional a Deus é um ser humano profundamente prejudicado. Paul Tripp disse essa frase no livro Vocação Perigosa. Um ser humano que não está vivendo uma reverência a Deus, não está adorando a Deus, é um ser humano profundamente prejudicado. A idolatria causa prejuízos, né? Casamentos sendo desfeitos por conta do adultério, por conta da imoralidade, pessoas roubando as outras pessoas, políticos aí sucateando a saúde, a educação por interesse de dinheiro, interesse pessoal. O Deus dessas pessoas é o dinheiro. Todos são prejudicados por isso. Vivemos aí numa espiral descendente. Pequenos desvios, pecados inofensivos, silêncio, afastamento de Deus, escravidão. As pessoas estão escravas dos seus pecados. Escravas, enganadas pela mentira de que são sábias, mas estão vivendo uma loucura. Qual o remédio que é poderoso suficientemente para curar o coração do homem? E aqui é a conclusão da mensagem. Versículo 16 e 17. O Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O Evangelho é de Deus, então não tem como não dar certo. O Evangelho corrige toda a distorção que o pecado causou em nossos corações, porque é de Deus, é poder de Deus. O Evangelho é uma pessoa, Jesus,
que foi para a cruz e morreu para pagar pelos nossos pecados, nos substituiu na cruz. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus que ressuscitou. O Evangelho é uma pessoa, Jesus que morreu, ressuscitou e vai voltar. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança, Jesus Cristo. O Evangelho é transformação. Ainda nessa vida nós podemos viver de maneira diferente, sair da condição de pessoas que estão debaixo da ira de Deus e viver como filhos de Deus, amados por Deus, sustentados por Deus. Que Deus, em nome de Jesus, quebre o engano do seu coração, quebre a idolatria do seu coração, e que você se torne alguém reverente a Deus, alguém que ama a Deus de verdade, alguém que quer viver a justiça de Deus de maneira visível na sua vida. Alguém que tem o foco no céu e não nessas coisas terrenas. Alguém que pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque existe Deus cuidando de todas as coisas. O Evangelho é transformação. Vivemos, sim, em uma sociedade semelhante com a de Paulo. O povo se entregou ao prazer, à busca pelo poder. Deus foi tirado das rodas de conversa. A espiritualidade em nossos dias é dominical. O pessoal acha que vir para a igreja no domingo, agora que as igrejas estão fechadas aí, algumas, então isso vai trazer um grande problema, que todo mundo acha que o melhor culto é o culto online. Vai passar a pandemia, o pessoal ainda vai querer culto online. Isso é terrível, isso está apontando para a impiedade, para a injustiça, para uma vida irreverente. O culto, a espiritualidade, em nossos dias é dominical. O pessoal acha que fazer isso já resolve a vida. Essa espiritualidade, ela causa pouco ou nenhum impacto na vida cotidiana. As pessoas se dizem convertidas ao Senhor e continuam vivendo as mesmas coisas terríveis. Continuam na imoralidade, continuam mentindo, continuam enganando, continuam fraudando, continuam fazendo tudo o que querem para ter prazer imediato. Não, queridos. Nós somos chamados para a santidade, para uma vida de transformação. Deus, que tem poder, transformou as nossas vidas, nos deu uma nova vida, uma nova natureza. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, para que vivamos de maneira digna do Senhor, digna do Senhor. O Evangelho, somente o Evangelho é a melhor resposta e a única resposta que pode conter a impiedade em cada indivíduo que se submete a ele. Essa impiedade é falta de reverência, nos tornando pessoas piedosas, amorosas, pessoas com domínio próprio, pessoas que querem glorificar a Deus com sua vida. O Evangelho liberta o homem do pecado e revela a perspectiva correta da sua existência. Você nasceu para adorar a Deus, glorificar a Deus. Por que você tem se submetido a adorar a você mesmo e ter o prejuízo disso tudo? As inquietações do seu coração, as loucuras, as neuroses que vêm na tua mente, é porque você tem adorado a você. Tem adorado outras coisas, o dinheiro, o sexo, o poder, sei lá o quê. E o Evangelho corrige isso, porque o Evangelho aponta que nós devemos adorar a Deus com nossas vidas. 1 Coríntios 10, 31 diz isso. Tudo que fizermos, vamos fazer para a glória de Deus. É o texto que nós temos aqui para ler. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O homem precisa entrar nesse trilho. Se o homem quer paz no coração dele, se você deseja isso, se você quer ter a sua vida transformada, se você quer ver situações na sua vida transformada, você precisa entender que você primeiro tem que plantar a semente do Evangelho no seu coração. E Deus irá fazer a semeadura germinar, essa semente brotar, e transformação acontecerá no seu coração em nome de Jesus. E você vai viver uma vida que glorifica a Deus.
Por fim, algumas aplicações e nós vamos orar. Como você reage à afirmação de que os homens são indesculpáveis por não adorarem a Deus? Você acha isso chato? Você acha que é injustiça de Deus? Ou você acha que é justo, de fato, mediante a própria escolha do homem? Nós falamos um pouco sobre isso aqui. A pergunta agora mais específica para você, agora faça uma pequena reflexão sobre a sua vida. Quais áreas dessa sua vida não foram submetidas à adoração ao Senhor? Área sexual? Área financeira? Quais áreas dessa tua vida não adora a Deus? Você, como cristão, percebe que sua missão é de suma importância para a humanidade? Se o Evangelho é a melhor e única resposta para resolver o caos no indivíduo, você é portador do Evangelho. Então, a sua missão como cooperador na missão de Deus é extremamente importante. Portanto, pregue o Evangelho. Se você quer ver situações transformadas na sua vida, pregue o Evangelho. Se seus filhos, o seu cônjuge não olha para Deus, vive uma vida tosca, o Evangelho é a solução. O Evangelho irá corrigir. Pregue o Evangelho. Você tem uma missão de suma importância para a humanidade. E vai começar pela tua casa, pelas pessoas que estão próximas, pelos teus amigos. Você precisa ser um agente de transformação, mas não porque você é bom, mas porque você tem a verdade do Evangelho em você. Cristo vive em você. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra que foi ministrada hoje nessa manhã. Peço, Deus, que o Senhor, com poder e autoridade, destrua a idolatria do nosso coração. Por favor, Senhor, com poder e autoridade. Nós somos teus filhos. Nós não estamos debaixo da ira de Deus. Mas o nosso coração ainda é tendencioso ao pecado. Como é perigoso a gente se achar sábio quando, na verdade, estamos numa condição de loucura, vivendo segundo os nossos prazeres. Por favor, Jesus, por favor, tem misericórdia de nós. Nos dê o discernimento quando o trem da nossa vida estiver saindo do trilho. Eu clamo ainda, Deus, junto com essas pessoas que estão agora assistindo essa transmissão, que o Senhor vá ao alcance dos perdidos, das pessoas que estão debaixo da tua ira. Revela, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia, que foi ministrada hoje, possa ser ouvida por outras pessoas que estão nessa condição, por pessoas que estão nessa condição. E como o Evangelho é o poder de Deus, usa essa mensagem para transformar o coração dessa pessoa. E que ela possa se render ao Senhor. Possa viver para glorificar o teu nome. Ajuda meus irmãos e irmãs, amigos, amigas, que assistem a essa transmissão, que professam serem cristãos. Ajuda eles a serem agentes de proclamação do Evangelho nessa sociedade, nesse mundo. Clamamos em teu nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê uma boa semana, você possa refletir ainda hoje sobre tudo que foi ministrado. No domingo que vem, a gente vai continuar a exposição de Romanos, se você tiver a oportunidade aí de nos acompanhar, tá bom? E também divulgar o canal, é a primeira transmissão que a gente está fazendo pelo YouTube ao vivo. Você faz isso, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.